participar dessa comissão tão importante do nosso país. Cumprimento a senadora Marta Suplicy, o senador Paim, o Ricardo, que é o nosso relator, o deputado relator que aqui está presente, o meu companheiro e amigo da CTB, o Adilson. Quero cumprimentar na plateia, que é muito importante, as mulheres, em nome da melhor advogada do Brasil, que é a minha mulher que está aí, a doutora Cláudia, os dirigentes da UGT, o Pegado, o Chiquinho, dirigentes nacionais, dirigentes também tem da CUT, estão aí presentes, os nossos companheiros do Rio de Janeiro, lá de Campos e aqui de Goiás. Antes de fazer os comentários e focar na questão da reforma trabalhista, eu fui pesquisar, por curiosidade, a respeito do Senado do nosso país. Senador Paim, eu fiquei impressionado que o nosso Senado é o segundo mais influente do mundo. Não sei se os senadores sabem disso. É o mais influente. É um Senado que tem realmente a capacidade de influir e decidir. É um Senado que não fica de joelhos. Muitos senadores ou senadoras já foram prefeitos, governadores. Então, tem, na realidade, uma capacidade de discernimento fora do comum. Mas eu fiquei impressionado de forma positiva. Eu estou dizendo isso por conta de que nós tivemos na Câmara dos Deputados uma série de audiências. E o relator está aqui, que eu tive o prazer, inclusive, fazendo um parênteses, de fazer um debate no Uruguai com o ministro do Trabalho. Eu fui representando os trabalhadores e o relator lá estava. Só tinha empresários, era o único representante dos trabalhadores. Na hora que o relator colocou que ia acabar com o imposto sindical, os empresários ficaram tão felizes, eu fiquei impressionado, parece que o imposto sindical, quem pagava eram os empresários. Eu fiquei impressionado, ele é testemunha disso, o deputado, fiquei impressionado. Bom, mas o importante é que nas audiências públicas que ocorreram na Câmara dos Deputados, mais parecia, isso não é desrespeito com os deputados, que era mais para inglês ver. Eu não sei, eu fui pesquisar também o que é para inglês ver. Eu não sei se o senador Tasso Gereissati sabe o que é, de onde vem a expressão para inglês ver, não sabe. Eu fui procurar, para inglês ver, é na época da escravidão, a Inglaterra era contra o tráfico, aí os navios brasileiros iam passar e tinha um navio inglês, o que os comerciantes faziam? Jogavam todos os escravos no mar para morrer, para o inglês não ver, para inglês ver. É o que me pareceu na Câmara dos Deputados. A gente fala e ninguém escuta. Eu digo isso porque eu já comentei com o deputado que tinha um projeto originário do ministro Ronaldo, do governo Temer, com a iniciativa de buscar alternativas de aprimoramento na CLT, em 7 itens. E as centrais sindicais, algumas, a UGT participou, fez algumas sugestões para o processo de aprimoramento. Eu quero fazer até um rápido parênteses, a UGT é uma central reformista, o único congresso que nós fizemos, deixamos claro que nós somos a favor das reformas. É lógico que as reformas que nós estamos priorizando é a reforma do Estado, reforma tributária. De qualquer forma, vieram essas 2 reformas e nós temos que enfrentá-las. E a surpresa foi que em todos os debates que nós participamos, o Adilson com certeza participou, o Wagner da CUT, a Força Sindical, nós debatemos e discutimos sobre o projeto apresentado pelo governo. Nós não discutimos o projeto apresentado pelo relator, não em nenhum momento desrespeitando o projeto do relator. Mas isso nos deixou muito desconfortável, porque em muitas oportunidades se fala, não, muitas audiências foram feitas, muitos debates ocorreram.
mas todos eles focados num outro tema. O projeto apresentado está totalmente desfigurado. E esse é o tema que eu gostaria de focar os senadores que aqui estão presentes, e aqueles que estão nos vendo de lá da telinha, para que realmente tivessem a compreensão por que o movimento sindical está indignado. Nós tivemos com o relator, doutor Ricardo, o senador Ricardo, que numa reunião de 2 horas as centrais sindicais estiveram com o relator. E na oportunidade, o relator me surpreendeu de forma positiva também, senadora Marta, porque estava surgindo a hipótese de tornar urgente esse procedimento. O senador falou, olha, se tornar urgente, a urgência no processo, eu vou votar contra. E se mesmo como eu voto, continuar a urgência, eu renuncio à relatoria. Eu acho que foi uma atividade de muita dignidade do senador, porque ele está valorizando... Com licença, Pois não, eu queria avisar mais uma vez aqui, pedindo a colaboração de todos os nossos convidados, não senadores que estão presentes, que são muito bem-vindos a essa audiência pública, a essa comissão. Mas, pelo nosso regimento interno, é proibido qualquer tipo de manifestação, seja positiva, seja negativa, em relação às opiniões aqui emitidas pelos nossos convidados. Eu queria pedir a contribuição, a compreensão de cada um dos senhores para que o regimento interno seja obedecido. Muito obrigado. Por favor, pode... Pois não, senador. Agora, às vezes eu fico um pouco preocupado com as ponderações que estão colocadas no projeto aprovado na Câmara, que tem um viés empresarial muito grande. Nada contra, porque o capital e trabalho tem que se relacionar, e é importante nas negociações coletivas, em muitas oportunidades, o que os empresários pretendem, muitas vezes, nós cedemos, e da mesma forma. Mas 100% do que está escrito no projeto aprovado na Câmara é empresarial. E muito tem a ver com alguns institutos, o IDV, ou com outras confederações. Nada contra, mas era importantíssimo que tivesse também contemplado questões trazidas pelos trabalhadores. Muito se fala que essa estrutura getulista, ela traz um entrave ao Brasil que não consegue gerar emprego e não consegue gerar crescimento econômico. Eu acho um absurdo essa afirmação, porque até pouco tempo atrás nós tínhamos o pleno emprego sobre a mesma legislação, que é uma legislação atual, ela é sempre atualizada. Não há dúvida, e a UGT concorda, na valorização da negociação coletiva. Mas, ao mesmo tempo, tem que se valorizar o principal protagonista da negociação, que é o movimento sindical. O deputado cirurgicamente elimina o movimento sindical, destrói o movimento sindical brasileiro. E eu tenho certeza que as instituições, elas fortalecidas, inclusive o movimento sindical, é que traz e trará ao nosso país a inclusão social, a geração de emprego, a cidadania. Aliado à questão dos milhões de desempregados, nós temos outras situações que nós temos que ter a capacidade de trabalhar, como é a questão da tecnologia. Na época do Fernando Henrique, considerado um presidente neoliberal por muitos, ele foi o único presidente, acho que no mundo, que fez uma lei onde impedia a automação nos postos de gasolina, tendo em vista a questão do emprego. Ninguém imaginava que um presidente de origem neoliberal, como se apregoa, ele tomou essa decisão. Então, nós precisamos estar compreendendo o mundo que nós estamos vivendo, e às vezes eu percebo que o clamor das ruas, o clamor dos trabalhadores,
não é escutado aqui. Os ouvidos não são para os trabalhadores, não são para a sociedade de uma forma geral. O Senado representa os estados, mas com certeza absoluta, como disse, muitos senadores, ou foram prefeitos ou deputados, têm essa relação com o povo muito intensa. E é um momento, é uma casa revisora. E é um momento que se pode permitir, com debate e discussão, revisar. Porque chega aos nossos ouvidos de que é impossível o Senado fazer qualquer mudança que volte para a Câmara, porque vai atrapalhar a reforma previdenciária. Será que é esse o papel de um dos mais importantes senados do mundo? É o segundo, como já disse, mais influente. Será que é possível essa estrutura tão fundamental não se sensibilizar para que se possa ter alterações nos procedimentos aprovados na Câmara? Eu vou pontuar alguns itens que eu acho que são verdadeiros absurdos aprovados na Câmara. São poucos itens, só para exemplificar e tentar sensibilizar os senadores para que nós possamos buscar alternativas de superar essa situação que estamos vivenciando. Um dos itens, o fim da homologação. Os sindicatos não farão mais homologação. Quem vai fazer a homologação é a empresa. Ou seja, o trabalhador foi dispensado, e o empresário fala, olha, você foi dispensado, está aqui, é isso que você vai receber, até logo. Ele, lógico, se tiver qualquer coisa, ele vai ter que procurar o advogado e assim por diante, mas vai tirar o olhar social da estrutura sindical num momento que é dos mais graves, porque a dispensa, com certeza, alguns que estão um pouco mais no fundo já sofreram a dispensa, sabe, o sofrimento, a humilhação. E nesse momento ninguém vai estar lá olhando as questões fundamentais do trabalhador. Porque dizem que os sindicatos entram com milhões de processos. Os sindicatos com certeza ajudam muito as empresas a que esses processos deixem de existir. Eu não sei se todos sabem, não sei se o senador Paim sabe da figura do paqueiro, sabe? Já ouviu falar que é paqueiro? É que alguns escritórios de advocacia colocam um monte de paqueiros, são pessoas para chamar aqueles que foram demitidos até do sindicato, para que possam entrar na justiça. E essa é uma questão que, para mim, é muito grave. Até a Rede Globo está fazendo hoje, nos Comerciais de São Paulo, uma matéria sobre isso. Então, homologação, absurdo terminar com esse ato dentro do sindicato. Uma outra questão é a questão da eleição dos representantes dos trabalhadores nos estabelecimentos com mais de 200 funcionários, como preconiza o artigo 11º da Constituição Federal. Construção do movimento sindical da época, de 88. O sindicato não pode participar, ele está alijado da participação. Todos os grandes exemplos do nosso país de comissão de fábricas, que funcionam muito bem, é através dos sindicatos, lá no ABC. Tem pouquíssimos processos nas empresas onde tem instalado há mais de 20 anos as comissões de fábricas. O exemplo é extraordinário, mas esse exemplo não serviu para a construção do projeto. O sindicato não pode participar. Ou seja, o empresário poderá escolher quem é que vai negociar com ele. Antoninho, vem aqui negociar comigo, eu faço um jeito aí, você vai ser eleito, você vem negociar comigo. É dar os ovos para a raposa cuidar. Uma outra questão é o artigo 59A. O 59A, ele dá oportunidade para as empresas negociarem individualmente. Lá na padaria do Chiquinho, que ele sabe que estão padeiros, que começaram, às vezes as pessoas não estão qualificadas e capacitadas, que é, na realidade, o principal foco que o Brasil devia afirmar, que é a educação. O padeiro,
vai chegar, olha, você só tem direito a isso, isso, aquilo, assina, vou diminuir teu salário, que a padaria assina aqui, o acordo está firmado. Ou por horas, ou outras questões. Ou seja, situações tão graves que nos deixam efetivamente muito desconfortáveis. O trabalho intermitente, que na área de serviços, muitos acham que isso será a solução da lavoura. É uma das questões mais graves, porque nós já tivemos uma empresa, eu não vou falar o nome da empresa aqui, mas teve uma empresa multinacional que utilizou desse sistema, e o que fazia? Mariazinha, enquanto você não vende sanduíche, fica aqui na sala, o senador Paim sabe do que eu estou falando, fica aqui na sala 4 horas, mas tem televisão para você, tem rádio, tem até novela, fica aqui. Isso é real, não é ficção, é real. Esse é o trabalho intermitente. E a questão do custeio, que eu já vou finalizando para obedecer à orientação do presidente Tássio. O custeio, que muitos criticam e colocam de forma... Doutor Ricardo, como eu fiz com os outros, eu dei mais 5 minutos para Vossa Excelência. Muito obrigado. O custeio torna-se voluntário. Esse tornar-se voluntário, todo mundo sabe, porque, infelizmente, eu sou do tempo que tinha uma propaganda de um cigarro Vila Rica, que era só... E parece que muita gente gosta de levar vantagem, a Vila Rica. É o Gerson, não é o Gerson? Coitado do Gerson. E a gente percebe ainda que tem essa situação, porque hoje, essa cultura, olha, é voluntário. O sindicato dá tudo isso para você, mas é voluntário. Ele não vai assinar porque ele sabe que ele vai receber os aumentos salariais, ele vai receber todos os benefícios sem pagar absolutamente nada. Por que ele vai ser voluntário? Aqui, eu não sei se os senadores abririam mão de pagar imposto de renda. Aqui eles vão falar que sim, desculpe, mas hoje, se for colocar quem paga imposto, ninguém vai pagar. Voluntário, nós sabemos o que vai acontecer. E tem o pior, contradição. Dentro da CLT, tem uma série de exigências que o sindicato tem que fazer, inclusive receber todos os trabalhadores do ponto de vista jurídico. Quem ganha até 2 salários mínimos, o sindicato é obrigado a colocar advogados. O lazer é obrigado. Ou seja, corta a obrigação de pagar, mas continua a obrigação de fazer. Então, viu, senador Ricardo, é que você não ouviu muito das minhas considerações, nós vamos ter poder marcar, porque o senador Ricardo fez um comentário também lá que eu não fiz aqui. Ele falou, eu quero que vocês me convençam. Eu estava tentando convencê-lo, e eu vou depois tentar, com os argumentos, que nós temos que fazer realmente algumas adaptações. Não tem condições de ficar, do formato que foi apresentado, uma série de situações que incomodam. Muitos deputados, eu assisti às 10 horas da votação na Câmara, muitos deputados colocavam com ódio com relação ao movimento sindical. O movimento sindical esse que ajudou a gente estar aqui. Porque se não fossem os movimentos lá do ABC, nós não teríamos a nossa democracia como temos agora, não. A CNBB ajudou, a UNE ajudou, mas o movimento sindical foi o instrumento mais forte para a gente recuperar a liberdade nesse país. Na época do Collor, o movimento sindical ajudou a acabar com a inflação. O movimento sindical, naquela oportunidade, ninguém falava do imposto sindical, que as pessoas iam para a rua, através dos sindicatos, dando a sua vida para as balas lá dos militares na época, para fazer com que nós chegássemos onde estamos. E aí se fala da forma odiosa contra o movimento sindical, porque muitos até me falaram, Patá, eu estou lá no interior, tem outdoor, lá me colocando como diabo e assim por diante, então o imposto sindical é para pagar os outdoors. Esse é o pensamento daqueles que votaram contra nós. Mas eu não estou aqui para propor nada de incitar coisa desse tipo, pelo contrário. E eu quero aqui com o nosso deputado, que é o relator, e o senador, que é o relator, e que todos que aqui estão, o relator da Câmara, e o senador, que é relator aqui, o senador Ricardo, vamos buscar uma alternativa, não vamos construir aquele entendimento de que a revisão em temas tão fundamentais, alguns deles eu coloquei, não possa ser feito nessa casa, voltar para a Câmara num acordo para o Brasil melhor, um Brasil de inclusão, de cidadania e de respeito a todos nós. É a UGT,
10 anos com você.